Então, o tema que me foi proposto é esse daqui, o poder de uma aliança. Por que que uma aliança ela é tão importante, né? E lá no texto de Amós, capítulo 3, verso 3, é um texto conhecido de todo mundo. Vamos ler junto? Todo mundo está enxergando aí essa letrinha pequenininha? Amém? Então, vamos ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3. 1, 2, juntos, se não houver entre eles acordo. Então, o que que o Amós está dizendo para a gente? Eu não tenho capacidade de andar com uma pessoa durante um longo tempo se eu não tiver um acordo com ela, se não for determinado algumas regras. Então, quando nós falamos do poder de uma aliança, nós estamos falando que para que aconteça uma aliança, um pacto, eu tenho que obedecer algumas regras, porque se eu não obedeço essas regras, eu não conseguirei ir muito longe com a pessoa que está do meu lado. Casamento é da mesma forma, família tem isso, mesmo que sem você perceber, vocês têm regras internas da família, tem ou não tem? Tem regras internas. Os irmãos podem quebrar o pau um com o outro, mas se vem alguém de fora e fala do seu irmão, une todo mundo contra ele, é ou não é? Eu odeio meu irmão, mas deixa alguém falar mal do seu irmão para você ver. Eu acho muito interessante quando Jesus, ele vai chegar para as pessoas que estavam seguindo e falou assim, olha, Jesus falou assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. O que Jesus está falando? Se nós quisermos andar com Ele, em aliança com Ele, nós vamos ter que colocar um jugo no pescoço juntamente com Ele, e quem guia é Ele e não nós. Por isso que Ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Foi falado aqui, caminhada com Cristo ela é radical, não é brincadeira não. Você tem que assumir se você quer ser homem de verdade, se você quer ser mulher de verdade. Caminhar com Cristo não é brincadeira não. Por isso que o próprio Cristo ele fala assim, olha, no mesmo contexto que ele está dizendo sobre negar-se a si mesmo, ele diz assim, pois qual é o homem que construindo uma torre primeiro não vai ver se ele vai conseguir chegar no final, porque senão na metade do caminho ele não termina a obra, aquele que passa na rua vai zombar dele. Sabe o que Jesus está falando? Muita gente quer segui-lo, mas não mediu se vai aguentar chegar no final, porque seguir a Cristo é radical. Amém, irmãos? Amém. Para que dois andem juntos tem que acontecer o quê? Um acordo. Ok, olha que coisa bonitinha. Quem é você? Hein? E o seu cônjuge? Olha para o seu cônjuge e fala assim, você é mais linda ou mais lindo que aquele lá? Oh Senhor, tem misericórdia. O tamanho da boca, né? Misericórdia. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pactos. Deus na história da humanidade, Ele fez 6 alianças com o homem, aqui estão relacionadas. Ele fez a edênica, a adâmica, noaica, abrâmica, mosaica, davídica. E essas 6 alianças que ele fez com o homem quebrou, o homem teve a capacidade de quebrar 6. Por quê? Tinha uma contrapartida do homem. Por último, Deus falou assim, eu vou fazer uma última aliança com vocês, mas essa aliança ninguém vai poder quebrar. Por que ninguém vai poder quebrar? Porque Deus falou assim, eu vou fazer essa aliança comigo mesmo. Comigo mesmo, mas como assim? Porque Deus fez aliança, o próprio Deus, o Deus Pai, fez uma aliança conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, ele é a essência da última aliança, ele é a essência do último pacto que Deus fez com a humanidade. Deus não tem mais alianças com a humanidade, porque ela foi selada em Cristo Jesus. Nas 6 alianças que Deus fez, Deus nunca quebrou a parte dele. Que coisa interessante, Deus nunca quebra a parte dele. Amém? Então esta é a aliança que Deus gerou conosco em Cristo Jesus. Falando em aliança então, existe uma em especial, na qual Deus não cobra nada de ninguém, mas assume promessas. Tem uma aliança que Deus fez, na qual Ele não cobra nada de ninguém. Essa aliança que Ele fez, é a aliança com a nação de Israel. Nós vamos citar isso daqui para falar sobre o poder, o valor dessa aliança, de uma aliança, do pacto que você fez com seu cônjuge. Nós vamos exemplificar com a aliança que Deus fez com a nação de Israel. Por isso ela se torna tão poderosa, não requer reciprocidade.
A aliança que Deus fez com Israel, ela é unilateral. Você fala, como assim, pastor? Como é que eu posso entrar numa aliança com alguém que só eu que vou cumprir a minha parte? Vocês vão entender daqui a pouco, amém? Fica tranquilo que vocês vão entender. Somente quem está disposto a amar tem a coragem de se comprometer, independente do comprometimento total ou não do outro. Porque, olha, ninguém aqui que casou, que foi lá na frente de um juiz de paz, que foi lá na frente de um pastor, de um padre, seja lá o que for, você não se comprometeu dizendo assim, Alcineia, eu prometo ser fiel se você for fiel comigo. Eu prometo te amar se você me amar. Eu prometo fazer, mexer no seu pé, fazer massagem no seu pé, se você fizer na minha cabeça. Você prometeu isso? Você nunca fez isso. Você fez uma aliança, você fez um compromisso com o seu cônjuge, cujo compromisso foi unilateral. Você falou assim, independente do que você faça, eu prometo que eu vou cumprir os meus votos. Uai, gente, mas que coisa, eu não tinha pensado nisso antes. Porque quando o outro faz, a primeira coisa que a gente faz, o que é? Ele me deu base para eu quebrar. Agora, pastor, eu posso sair desse casamento? Nada a ver. Não te dá direito. Mas não. Por isso que nós vamos ver aqui sobre o valor, o poder de uma aliança. Quando Deus faz uma aliança com Israel, Ele faz um compromisso com Israel. E Ele não fala com Israel assim, se você não cumprir sua parte, eu quebro a minha. Deus não fez isso. Casamento é fruto de uma aliança. Não estou atrapalhando aqui? Deixa eu ver para cá. Casamento é fruto de uma aliança unilateral. Vamos explicar. Primeiro, o que é uma aliança? No sentido de acordo, é um pacto entre duas ou mais partes, objetivando a realização de fins comuns, que sempre é confirmado por compromissos ou votos claros e objetivos. O voto, a aliança que a gente faz, ele é claro e objetivo. O que é unilateral? É algo que está situado de um só lado, que se inclina para um só lado ou que atende a um só lado. É um tipo de negociação onde os interesses de um dos envolvidos é valorizado em detrimento do outro. Irmão, casamento que é baseado em um compromisso, em uma aliança, em um pacto, onde eu me coloco como responsável por satisfazer o meu cônjuge. Ô, irmão, isso não acaba não. Eu estou entrando, eu falo isso muito. Quem casou para ser feliz está lascado. Está lascado, você vai se dar mal. Casamento não é para isso. Porque se tem uma coisa que casamento consegue fazer para a gente, é trazer momentos de infelicidade. Não é mesmo? Eu estou com 27 anos de casado. No início do casamento, eu olhava para minha esposa, ela olhava para mim e falava assim, não sei se nós vamos durar muito tempo, não. Sabe por quê? São duas pessoas diferentes, entrando numa família, cultura diferente. A mãe dela e o pai dela criaram de um jeito, meu pai e minha mãe criou de outro. Nós estamos entrando agora, todo mundo morando, os dois morando dentro de uma mesma casa. Gente, isso é difícil para encarar, presta atenção. Casamento é brincadeira. Todos aqui são casados. Casamento é brincadeira, não. Né? Por isso que Paulo fala assim, você não está mexendo com mulher, não? Não. Então deixa esse trem para lá. Mexe com isso não. 1 Coríntios 7. Fica do jeito que você está, meu filho. Resumindo, casamento é um acordo, um pacto em que cada cônjuge se obriga através de votos para com a outra parte, sem cobrar da mesma o cumprimento para manter seus votos. Assume-se o compromisso de fidelidade independente da outra parte. Olha só que coisa. Mas e se ele me trair, pastor? Engraçado, ele quebrou a aliança. Quebrou a aliança comigo, está quebrada. Não, ele quebrou a parte dele. Você não tem obrigação de quebrar a sua. Um erro não justifica o outro. Casamento, vamos ler essa parte azul aqui? Vamos lá? 1, 2, 3. Casamento é um compromisso assumido unilateralmente para ser cumprido unilateralmente. Ele é assumido unilateralmente. Eu assumo meu compromisso com você, Alcineia. Alcineia, eu assumo meu compromisso com você, Wellington. Nós vamos cumpri-lo bilateralmente, cada parte cumprindo o seu pedaço. Mas ele é assumido unilateralmente. Cada um assume a sua parte sem cobrar do outro.
Os maiores problemas que a gente tem de casamento, sabe o que é? É quando o outro começa a cobrar demais. Aí joga a responsabilidade, tudo que der errado nessa casa é culpa sua. Se você não fosse assim, se você não fosse chata, se você não falasse demais, eu seria fiel. Mas você foi tão chato. Tem um negócio que chama autorresponsabilidade. Eu tenho que assumir meu erro. A culpa não é do outro, a culpa é que eu já estava a fim de pular fora. A culpa é porque tinha alguém na rua lá que estava interessante. Eu só aproveitei para jogar a responsabilidade no outro. Porque eu fiz um voto independente da minha esposa, eu fiz um compromisso com ela. Amém, irmãos? Amém. Eu fiz um compromisso com ela. Por que casamento no papel não é uma formalidade? Porque tem gente que fala assim, amigado com fé, casado é. Mas não existe um compromisso. Aliança, pacto, é compromisso, assumido, publicamente. Eu assumo você. Porque até o compromisso com Cristo Jesus, ele é público. Jesus falou assim, se vocês me assumirem, se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês publicamente diante do meu Pai e dos anjos. Mas se vocês não me assumirem diante dos homens, não me confessarem, eu não confesso vocês diante do meu Pai. Lucas capítulo 3, de 23 a 38, só que nós vamos ler de 31 a 32, verso 34 e verso 38. Fala da genealogia de Jesus. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Noá, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então por isso que Deus manda registrar. É por isso que o registro no papel, ele não é brincadeira, ele é coisa séria. A nossa lei, ela declara isso. A lei de Deus, ela manda que nós respeitemos as autoridades constituídas. Em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar isso. E a nossa lei, ela respalda o casamento como sendo algo por escrito, ou seja, algo regularizado, algo que passe por um cartório e tudo mais. Por isso que casamento no papel não é mera formalidade. Mesmo porque, eu estou dizendo isso aqui para vocês, porque tem muita gente ainda que tem essa mentalidade. E tem gente que vai procurar você e fala assim, pastor, mas eu estou vindo assim, assim, assado, tem problema? Fala, tem, vamos regularizar. Eu vejo muitas pessoas que querem regularizar, principalmente para o batismo, e o outro fala assim, não, está muito bom, deixa para lá. Se a gente colocar esse trem no papel, eu já vi que o trem acaba. O que ele está dizendo? Eu não quero um compromisso com você. Eu não quero um compromisso sério com você. Porque o dia que colocar no papel, eu me comprometi. Ela não é, gente, vamos falar a verdade. Quando coloca no papel, você se comprometeu. Aí não é só a sua boca mais, aí já é aquilo que você assinou, aquilo que você reconhece como público. A Bíblia comprova que havia uns registros devido a incontáveis genealogias registradas. Não estou falando apenas da de Jesus. Haviam diversas contagens de genealogias, porque Deus mandou, se escreva fulano, filho de ciclano, Beltrano, filho de ciclano, ou seja, Deus se preocupava com registros. Então nós não podemos falar que não é necessário. É necessário sim, para resguardar não apenas os seus filhos, mas para resguardar a aliança que você tem com a pessoa que anda com você. A genealogia de Jesus e outros registros genealógicos revelam claramente que Deus sempre foi zeloso com as alianças, principalmente no que diz respeito a casamento ou família. Ele é um Deus de família. Havia um compromisso de se registrar as famílias de geração em geração, e que não é apenas um hábito brasileiro de casamento. A Constituição brasileira, no artigo 226, que fala sobre a família base da sociedade, tem proteção especial do Estado. Primeiro, o casamento é e gratuita a celebração. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para casar. Ele é gratuito. Você pode levar um atestado de pobreza, da testada da pobreza,
e vai lá, você vai casar de graça. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Eu já celebrei casamento religioso com efeito civil. Olha a autoridade que um líder religioso tem, ao ponto de eu poder celebrar esse casamento, mandar para o cartório, e o cartório reconhece esse casamento como um casamento oficial. Aqui que pega, ó. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem ou mulher como entidade familiar, não como casamento. Essa palavrinha aqui, irmão, está pegando. O Supremo arrumou um trem aí que eles vão se dar mal, porque o Supremo não pode legislar. E ele colocou que não, que pode ter casamento entre pessoas do mesmo sexo, não tem problema. A Constituição garante os direitos iguais, mas a Constituição não garante que casamento entre homem e homem, mulher e mulher, ou entre seres. A Constituição fala que é quem? Entre um homem e uma mulher. Isso aqui está pegando, isso aqui está pegando. Porque o Supremo ele não pode determinar alguma coisa que a própria Constituição ela não dá base. Casamento entre quem? Homem e mulher. Uma vez eu fui falar isso, vocês falaram assim, pastor, o senhor não tem medo assim dos casais homossexuais? Irmão, Deus ama o ser humano. Eu amo as pessoas, seja homossexual ou não, nosso papel é amar. Mas Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Deus ama o ser humano. Deus ama a gente. Não importa o pecado que eu e você cometemos, Deus nos ama. Mas Ele odeia o pecado. Amém? Amém. Ele odeia o pecado. Então o casamento entre um homem e uma mulher, aliás, para efeito da proteção do Estado, porque mora tantos anos juntos ali e tal, então chega lá, olha, nós compramos uma casinha, então tá, para efeito da proteção do Estado, o Estado vai reconhecer como união estável e ele vai dar paz para cada um. Porém, todavia, entretanto, o que a lei deve fazer? Facilitar que essa união estável ela se transforme em... Não reconhece como casamento, mas como união estável. E a lei deve fazer tudo para que se transforme isso daí em casamento. Que haja o que? O reconhecimento. Como é que é o nome do senhor mesmo? Benoni. Ó, está na Bíblia. Lucijane. Que o Benoni, você assumiu a Lucijane? Você falou que ela é sua e ninguém tasca, né? Ninguém mede a mão. Ele assumiu. Você assumiu publicamente, registrou lá e tá... E qualquer coisa você assume. Você também? Não tem medo, não? Porque caso aconteça alguma coisa com vocês, todas as garantias legais de um casamento ela tem. Tem um casal, o cara era casado com uma mulher, ele separou dela, não separou legalmente, e vive com a outra mulher há anos. Ele morreu. Aí essa mulher que vivia com ele agora foi pedir o negócio da aposentadoria lá, como é que chama? Aposentadoria não, a pensão. Quem teve direito foi a primeira, porque ela era casada de fato e de verdade. Por isso que Deus, ele sela uma aliança com a nação de Israel, porque nós vamos pegar isso como exemplo, de Deus e a nação de Israel. Israel quebrou aliança com Deus. O pastor Edivaldo acabou de falar aqui sobre adultério. Israel quebrou aliança com Deus, mas Deus não quebra a sua parte, promete o quê? Isso que é o quê? Porque a primeira coisa que a gente faz, igual ele falou, normalmente o homem trai. Eu louvo a Deus pelas mulheres, sabe? Porque a mulher é mais paciente que o homem. Porque a mulher ainda perdoa, mas o homem, meu irmão, esse bicho é terrível. O homem, se a mulher traiu, ele fala, eu não perdoo, porque eu vou ser chamado de corno, chifrudo. Mas a mulher, ela pode ser chamada de corna, chifruda, sei lá o que for, não. Não existe, meu querido, na linguagem bíblica, um ponto em que permita que um ou outro saia de um relacionamento conjugal. Aqui Deus, ele vai falar, Deus ele é maior do que qualquer homem, amém? Deus, ele entra num relacionamento com Israel, ele faz uma aliança com Israel. Israel adulterou, se prostitui com outros deuses. Olha só para você ver aqui, nós vamos pegar o texto. Oséias 6. Mas eles transgrediram aliança como Adão, eles foram infiéis a mim, pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, a minha lã, e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Ela correrá atrás dos seus amantes,
mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Você fala: que mulher safada. É ou não é? Que isso? Foi atrás dos amantes, não deram nada, ela volta para o primeiro. Cadê? Onde que está aqui? Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite. O que ele fez? Mesmo no tempo em que ela estava com os amantes, ele continuou sustentando ela. Aí você fala: esse é chifrudo 2 vezes. Além de ser traído, o cara ainda dá dinheiro para a mulher. Mas lembre-se, de quem nós estamos falando? De Deus. Nós não estamos falando de um homem, nós estamos falando de Deus. Ali o que ele continua falando? Fui eu que multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, eis que eu a atrairei. Oh, irmão, pelo amor de Deus. Eu a atrairei. E a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Naquele dia, é como se ele trouxesse para aqui, se bem que esse trem é deserto, aqui é quase que o Éden, né, irmãos? Mas ele falou: eu vou levar para o deserto, para uma situação difícil, mas eu vou levá-la para um lugar solitário, porque eu quero falar o coração dela, eu quero conversar com ela. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje no meio dos casamentos é a falta de diálogo, falta de relacionar, falta de conversar. Naquele dia, diz o Senhor, portanto, ele levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. O que é que Deus diz? Quando Israel reconhece, quando ela se arrepende, Deus fala assim: eu vou te perdoar totalmente, porque eu te amo. Irmão, uma das coisas mais difíceis de falar é eu te amo. Sabe por quê? Eu te amo não é um sentimento, é uma decisão. Acho que a Pâmela até citou isso ontem, não sei se foi numa música. Amar é verbo. Amar. Você decide amar. Ninguém que está aqui, por mais que você tenha um bom relacionamento com seu cônjuge, ninguém casou aqui por amor. Todos nós casamos por algum interesse. É verdade ou não é? Não, pastor, eu amava esse homem. O pessoal aí do norte, amava esse cabra. Não, nós casamos por interesse. Primeiro, talvez por interesse pelo físico. Nossa, aquela ali, essa vai ser minha. Interesse pelas finanças. Nossa, aquele ali com aquele carrão, esse cara tem dinheiro. Interesse baseado na paixão. Ó, paixão é amor. Paixão nunca foi amor. Paixão é paixão, amor é amor. Alguém já ouviu falar que alguém matou por amor? Não se mata por amor. Todo crime é passional. Crime passional que se mata por causa de paixão. Paixão dura só 3 anos. Depois de 3 anos, você tem uma bifurcação. Depois de 3 anos de casado, ou você decide amar essa pessoa, ou então essa paixão se transforma em ódio. É por isso que depois de 3 anos tem muita gente que quer separar, porque ela começa a odiar aquela pessoa. Não existe casamento senão através de não existe amor senão através de convivência. Se você decide amar aquela pessoa, ela é chata de marreja, sim, mas eu decido te amar. Você faz uns trem que eu nunca gostei na minha vida. Meu pai nunca fez isso, mas eu decido te amar. Amor é decisão, amém? Amém. Então vamos seguir aí. Então Deus fala para ela que ia curar da rebelião, ia amá-la e trazê-la de volta, e a ira dele se afastaria de Israel. Jeremias 33, Deus diz assim: restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio, eu os purificarei de toda sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Você fala: esse homem, se eu tivesse sido traído pela minha esposa, e eu falasse esse negócio aqui, vocês estariam olhando para mim e cutucando um para o outro, falando assim: esse é chifrudo assumido. Eu não quero ser esse cara, não. Eu não estou dizendo aqui que o adultério, como o pastor Divaldo acabou de falar, que isso é positivo. Eu estou aqui para falar sobre o poder de uma aliança. Porque nós temos por hábito, quando o outro fez alguma coisa que eu não gostei,
eu já quero romper a minha aliança com ele, porque eu falei, ele rompeu a parte dele, então me dá direito de romper a minha. O que é que Deus diz? Israel, você rompeu a sua aliança comigo, mas eu nunca vou romper a minha aliança com você. Amém, queridos? Por que Deus fez isso? Por que não abandonou Israel e escolheu outra nação? Por que não fez como muitos de nós faríamos ou fizemos? Quando eu assumo a minha parte, pastor Edivaldo, quando eu assumo a minha parte, não importa se a Alcinéia não assume a dela, eu vou continuar assumindo a minha parte, eu vou continuar assumindo meu compromisso com ela, e fatalmente chega um momento em que a pessoa vai olhar como filho pródigo, o pai do filho pródigo não mandou ele embora. O pai do filho pródigo falou, então vai menino, você quer a sua parte, vai embora. Pastor Edivaldo citou ele aqui. O pai não mandou ele embora, mas o pai tinha expectativa que ele voltasse. Sabe por quê? Porque o pai nunca quebrou a aliança que ele tinha com o filho. O pai falou assim, ele vai voltar, porque ninguém ama-o mais do que eu. Mulher, ninguém te ama mais do que esse homem. Amém? Amém? Homem, ninguém te ama mais do que essa mulher. Amém? Ela te tolera, o que você quer? Não é? Gente, eu vou falar um negócio rapidinho para vocês. A gente não casaria com alguém igual a gente. Você viu que de vez em quando você chega no espelho e fala assim, eu te odeio, seu feio, nojento. A não ser que seja muito narcisista. Não é? Mas normalmente a gente não casaria, mesmo temperamento não pega. Você tem um cônjuge que é um temperamento diferente do seu. E o problema muitas vezes é esse. Porque a gente tem outra pessoa diferente da gente. Pastor, meu marido é um pastel. O que você falou, pastor Edivaldo? Carne de homem não dá nem para fazer pastel. Essa daí eu guardei, viu? Guardei na memória aqui das salas do meu coração. Meu marido é um banana. Eu tenho que agitar. Sabe por quê? É porque você é agitada. Se você casasse com alguém agitado, você estava lascada. Pastor, mas a minha esposa, ela é muito... Ela já vai assim, resolvendo os negócios. É porque você é muito banana. Temperamentos diferentes. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. É um equilíbrio. Casamento é equilíbrio. Equilíbrio de temperamentos. Irmãos, eu já celebrei dezenas de casamentos. E todos os casamentos que normalmente eu fiz, antes de 2 meses para trás, eu sempre fazia os votos tradicionais que todo mundo faz. Os votos tradicionais que nós temos são mais ou menos do ano 1600 e alguma coisa, quando a igreja romana instituiu os famosos votos matrimoniais. E eu sempre fiquei questionando a Deus, falei, Deus, como é que funciona esse negócio? Eu queria tanto ter um voto na Bíblia assim, né? Falando, e Deus me mostrou, Deus falou assim, está aqui, ó. Quais são? Qual é o seu nome? Alexandre. Está na Bíblia. Você sabia? E sabe quem fez? Deus. A partir disso, eu estou fazendo casamento, e eu estou fazendo esses votos aqui, ó, com o casal. Vocês não vão falar os votos tradicionais, porque não tem voto mais importante do que esse aqui, olha. Oséias 2, a mulher que traiu, a mulher que abandonou, mas antes ele fez uma aliança com ela. O Israel que traiu e abandonou, mas Deus fez uma aliança com Israel. Pastor Edivaldo, pastor Alessandro, Deus falou assim, farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça e em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Vamos trabalhar rapidamente com esse texto, que daqui a pouco nós estamos encerrando, para vocês dar uma pausinha aí. Vamos rapidamente entender por que eu hoje estou fazendo os votos matrimoniais, são esses aqui. Eu falo com o marido, lê aí, fala para a sua esposa, farei de você, minha esposa. Sabe por quê? Porque isso aqui é muito sério. Os votos de Deus para Israel. Primeiro, farei de você a minha esposa. O que ele está dizendo? Para sempre. O que ele está dizendo? Não é por alguns anos. Deus está dizendo, você será minha esposa para sempre. Para sempre quer dizer que não há separação. Para sempre quer dizer que não importa o que ela fizer, você tem uma aliança com ela para sempre. Para sempre até quando, irmãos? É até ela falar alguma coisa que não gostou? É até ele chegar e desistir? Ah, não aguento mais você. É até isso? É até encontrar a toalha em cima da cama pela milésima segunda vez? Não. Para sempre é
para sempre. Deus está dizendo, eu me comprometo, Israel, vê que é Deus que está falando com Israel, eu me comprometo com você, em te assumir como a minha esposa, para sempre, até o céu, ou como eu tenho costume de falar, até que a morte nos separe, ou até que Jesus Cristo venha buscar a igreja. Se ele buscar a igreja e a mulher, ela for uma mulher de Deus, ela sobe e eu junto. Se a mulher não for uma mulher de Deus, eu subo e ela fica. Então farei uma aliança eterna. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu não me aliancei com você para 10 anos. Eu me aliancei com você para sempre. Amém, queridos? Olha para você ver aqui, o que é para sempre? Em todo tempo, em qualquer ocasião, sem cessar, continuamente, em todo tempo, em qualquer ocasião, quer na luta, quer nas dificuldades, na pobreza, na riqueza, com o filho morreu, o filho ressuscitou, a esposa saiu, a esposa voltou, o marido é chato, o marido é bom, o marido me traiu, o marido quer voltar para casa, em todo tempo eu serei a sua esposa, ou eu serei o seu marido. Até que horas, pastor, que eu tenho que terminar aqui? Me fala aí, pelo amor de Deus. 10h15, então tá. 1 Coríntios 7:39. Irmãos, tem um vídeo lá que o pastor Edivaldo até colocou. Nesse vídeo eu falo sobre adultério e novo casamento, se esse trem é de Deus ou se não é, e tal. E eu pego esse texto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, que alguns falam, não, mas Paulo falou que se o homem não quer viver com a mulher, ela deixa ele. Mas Paulo não fala, deixa, pode casar com outra. Por que eu falo sobre isso? Porque tem muitas dúvidas, irmãos. Eu já li a Bíblia diversas vezes, eu sempre peço, Deus, eu não quero olhar com um olhar crítico, eu quero olhar com os olhos do Senhor. Então me ajuda a entender. E quando eu vou para esse texto, e quando eu vejo o Senhor, o compromisso, eu falo, não dá base para separação, nada dá base para separação, porque o casamento ele é para sempre. O que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 7, verso 39, e ele repete em Romanos capítulo 7, ele diz assim, a mulher está o quê? Mas, não é para você matar o camarada, mas enquanto o marido estiver vivo, isso daqui é recíproco, enquanto a mulher estiver viva, você está ligado nela. Eu conheço homens que já casaram 2, 3 vezes, 4 vezes, mas está ligado na primeira enquanto ele estiver vivo, irmão. Ele está ligado na primeira. Por quê? Porque é uma união que não se separa, foi selada lá no céu. Deus foi testemunha. Chiganizo escreveu Oi? E tem gente que fala assim, sempre volta para a primeira. E o cara volta o estrupício. Ele volta lá cheio de dor, todo quebradinho. E a primeira mulher com tanto carinho. Gente, parece até covardia. Mas foi o que Deus fez com Israel. Ele falou assim, você está toda destruída, mas eu vou te purificar, eu vou te lavar e eu vou te trazer de volta porque você é minha. Amém, queridos? Olha só. Paulo vai dizer depois no capítulo 7 de Romanos, por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Meu irmão, se você se casou, eu casei com a Alcineia, eu estou ligado ao Alcineia enquanto eu viver, pastor Alcineia adulterou, você vai lá, você merece ser feliz, a minha felicidade não é a Alcineia que traz, a minha felicidade é o Senhor que me dá. Esse trem de confiar que o outro vai te fazer feliz, ele vai te fazer infeliz. A única pessoa que é capaz de nos fazer feliz, nos completar, se chama Jesus Cristo. Mas ninguém, a gente deposita algo muito sério em cima da outra pessoa, mas ela não me faz feliz, pastor. Aí eu pergunto, você faz ela feliz? Aí ela, entendeu? Então, casamento é um compromisso para sempre. Chiganizo escreveu um livro sobre casamento, rapidinho, citar aqui. Ele já morreu, mas eu vou falar. Ele escreveu um livro sobre casamento. Um dia ele dando entrevista, ele falou assim, porque eu casei 6 vezes, então eu sou autoridade para falar sobre casamento. Eu falo que ele não tem moral para falar sobre casamento. Moral para falar de casamento é um casal que me convidou no dia 16 de dezembro, eu vou completar 50 anos de casado. Esse tem moral para falar sobre casamento. 30 anos de casado, 20 anos de casado, 5, com a mesma mulher, lógico, né, irmão? Com a mesma mulher, pelo amor de Deus.
Esse tem moral para falar sobre casamento. Aí numa entrevista ele virou e falou assim, depois de 6 casamentos, eu vi que o primeiro foi o melhor. Sabe por quê? A pessoa não está satisfeita com ela. E ela busca satisfação no outro, mas o problema está nela. Vai para um casamento, a mulher não é boa. Vai para o outro, essa aqui não é boa. Vai para a outra, a primeira era boa, mas essa segunda não é ruim. Eu tenho que encontrar o melhor de 3. Ele vai para a quarta. E para a quinta, e para a 11ª. Misericórdia desse homem. E voltou para a primeira. A primeira foi a melhor. Está entendendo, queridos? Mateus, o texto que todo mundo acha que dá base para casar de novo. E que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém... Portanto, que ninguém separe o que Deus... Vocês estão entendendo, amém? Não pense em separar, não. A tragédia é maior. Conceder o que é devido. Farei de você a minha esposa em justiça. O que é justiça? Conceder aquilo que é justo. Está aqui, olha. Conformidade com o direito, virtude de dar a cada um aquilo que é seu. E o apóstolo Paulo vai falar aquilo que é do outro. 1 Coríntios 7, 3 e 4. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido também, de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. O que Paulo está dizendo? O seu corpo não te pertence, pertence à sua esposa. E nesse mesmo contexto ele vai falar, não vos priveis um ao outro. Se o seu corpo pertence à sua esposa, da sua esposa te pertence, você não pode tratar o seu corpo do jeito que você quer, porque pertence a ela. Você tem que chegar para a sua esposa e falar assim, amor, o negócio é o seguinte, tem uma mulher aí que está atrás de mim e tal, você permite que meu corpo seja usado para ela? Se bem que tem uma mulher doida que é perigoso falar, pode ir bem, está amarrado, hein? Não faz isso não, pelo amor de Deus. Né? Como falou a Alessandra, né? Vai lá, corta do WhatsApp, né? Tira esse trem, fala, ó, de jeito nenhum, o seu corpo pertence à sua esposa, não vos priveis, dê a cada um que é devido. Relacionamento sexual, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre as questões hoje contemporâneas, os problemas. Tem hora que um priva o outro do relacionamento sexual. Irmão, eu já trabalhei com casais, e um casal chega na frente do outro, chega junto assim, uma fala, pastor, esse homem é safado, esse homem traiu, esse homem não sei o que, blá, 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 blá. Aí eu sou daquele ponto de vista. Por isso que amanhã nós vamos falar sobre resolução de conflitos. Eu sou do ponto de vista seguinte, ninguém erra sozinho. Todo mundo tem uma parcela de erro. Aí eu vou ouvir o cara. E você? Ela, não, tem que ouvir esse homem não, esse safado. Falando, eu vou ouvi-lo. Que você? Não, pastor, o homem que trai assim. Ela está certo. Fala, não, me conta. Pastor, não quer falar. Pode falar. Tá, pastor, eu vou falar só um pouquinho. É porque ela, pastor, tem 3 meses que essa mulher não tem sexo comigo, pastor. Um erro não justifica o outro. Mas muitas vezes um cônjuge empurra o outro para o buraco e depois aponta o dedo. Um erro não justifica o outro. Porque a minha esposa me nega sexo, não me dá direito de ir lá, porque eu fiz uma aliança com ela. Aliança unilateral. Eu vou ser fiel independente se você me negar sexo. Só que agora ela tem que lembrar que o corpo dela me pertence. Entendeu? Então, na hora que eu olhar, amor, eu estou com dor de cabeça já há 3 meses. Meu amor, então está na hora da gente buscar uma ajuda pastoral, um médico, porque esse trem não está dando mais não. Né? Tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Hein? É demônio. E o apóstolo Paulo ainda fala para que o diabo não alcance vantagem sobre vós. Porque o diabo usa disso para alcançar vantagem. Esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Olha para a sua esposa e fala assim, eu me amo em você. Eu me amo em você. Que coisa, hein? Você olhar para ela e falar, nossa, você é igual a mim. Eu te amo. Que coisa. Mas a esposa seja submissa ao marido. Pastor, esse negócio de sujeição, esse trem, nós estamos no século 21. É o século do empoderamento. Empoderamento não, do endemoniamento. Eu não sou contra. Sabe, a mulher trabalhar. Nós vamos falar sobre isso. Mas o problema é até que ponto que nós estamos invertendo papéis e um assumindo o papel do outro. E as mulheres estão morrendo, estressadas, cansadas, mais um monte de coisa. Sabe por quê? Porque não é dado a cada um
aquilo que lhe é devido, o devido respeito, o devido cuidado. Então Deus fala assim: Israel, eu farei de você, minha esposa, em justiça. Eu vou te conceder tudo aquilo que é justo. Terceiro, que a gente já está... Em juízo, ou seja, não seja precipitado. O que é juízo? É o ato ou ação de julgar, avaliar e tirar conclusões a partir da comparação de diferentes situações ou ponto de vista. Provérbios 19:2. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Vi um negócio no WhatsApp do marido. Eu vim aqui. Uma mulher mandou um treino, mas esse homem, ele vai ver hoje, na hora que ele chegar, eu vou dar uma zapizada na cabeça dele. Quem é essa mulher aqui que mandou esse negócio para você? Eu não conheço. Mandou aqui, eu te amo, você é uma gracinha e tal. Ué, é minha mãe. Ah, é? Sabia, não? Avalia antes de tirar conclusões. Nós somos e o ciúme, ele é terrível para isso. Porque tem gente que tem ciúme até da sombra. Ontem eu te vi sair na minha frente, tinha alguém junto com você. Por quê? Eu vi uma sombra do seu lado. Era a sua. Ah, desculpa. Era a minha mesmo? Era. Não tinha ninguém do seu lado? Você. Ah, então tá certo. A Bíblia fala que ciúme é loucura. Irmão, zelo, o ciúme, que é chamado de zelo, que o Espírito Santo tem com a gente, é equilíbrio, é você zelar pela pessoa, você querer o bem. Amor, o que foi? Essa roupa não está muito boa para você sair hoje não, está um palmo acima de não sei o quê. Então, isso aí é zelo. Agora, essa mulher está com a saia lá no pé, você não vai comigo não, com essa saia não. Mas a saia está no pé, mas seu pé está aparecendo. Então, pode dar um jeito aí, cobrir esse pé também. Está entendendo? Esse exagero é falta de confiança. E um dos princípios do casamento é confiança. Não fazer o bem e não o mal, em bondade. Ele promete, eu vou te assumir como minha esposa em bondade. Ou seja, eu vou fazer o bem a você, suave, brando, agradável, não perigoso nem maligno. 1 Pedro 3,13, ora, quem é de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Trata a sua esposa, trata o seu marido bem, ele não vai te abandonar. Ele não vai te trocar por ninguém, cuida dele. Ai, eu tinha um sonho de comer como é que eu chamo aquele trem, irmão? Uma dobradinha com feijão branco. Ai, a mulher, credo, misericórdia, odeio esse trem. Mas o meu marido gosta. Eu vou colocar uma máscara, uma proteção no nariz, uma venda nos olhos, e eu vou fazer para ele. Ô, irmão, quem é que vai querer o seu mal se você for zeloso do que é bem, do que é bom? A pessoa que você considera, essa pessoa está fazendo um aniversário para 200 pessoas e você não foi convidado. Você fala, puxa vida, achei que era meu amigo. Aí sabe o que você faz? Você compra um presente bacana. Chega lá no dia da festa, bate na porta e a pessoa vem, fulana, você está aqui? Tô. Você quer? Não. Eu nem sei o que está rolando. Não pode mentir. Eu sei o que está rolando, mas eu vim aqui simplesmente para te dizer que eu te amo, eu te considero como meu amigo ou minha amiga, e eu queria te entregar esse presente. Ô irmão, essa pessoa nunca mais quer de você. Estou certo ou estou errado? Próximo, no seu aniversário, se ele for daqui a 10 anos, ela vai lá te entregar um presente. Por quê? Porque você foi zeloso do que é bom. O que Pedro está falando? Ao invés de tratar o outro com maldade, trata com bondade. O marido surpreende a esposa, não é dia de nada, mas você leva lá uma florzinha. Quantas vezes eu levava violetinha, né? Para minha mulher, violetinha que era baratinha, de estar situação ruim mesmo, de dinheiro, violetinha. Mas não é dia de nada, não é dia de aniversário, de casamento, nem nada. Passei na loja, lembrei de você, violetinha. Ô, irmão, violetinha traz tantas coisas depois, você nem imagina o poder de uma violetinha. Entendeu? Seja esperto, faça alguma coisa para agradar o seu marido. Você vai ver, você vai surpreendê-lo. Que isso? Nossa, mas a mesa está posta, que coisa bonita. Vai vir visita? Sim. Quem que vem? Você, meu amor. Olha eu? Nossa, eu não sabia que eu era tão importante. Está entendendo? Surpreenda, é o que Deus fala. Eu vou ser bondoso, eu vou cuidar de você. Vamos seguir aqui que o meu tempo acabou. Perdoando sempre em misericórdia. Perdoando sempre. Olha, isso aqui é voto de casamento, viu, irmão? Vocês não sabiam, mas isso é voto de casamento. Perdoando sempre.
Graça, perdão, misericórdia, graça, perdão, Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor vos perdoou, vocês perdoem também uns aos outros, assim como o Senhor vos perdoou. Quem aqui já pecou na vida? Todas as vezes que você pediu perdão, o Senhor te perdoou. Foi ou não foi? E Ele está falando da mesma forma, age assim com o outro. Esteja disposto a perdoar como Cristo perdoa. Suportando. Suportar não é, que mulher chata, mas a Bíblia fala que eu tenho que suportá-la. Não. Suportar é suporte, é muleta. A pessoa está fraca, você vai estar do lado dela. O marido vira e fala para você, nossa, eu estou muito fraquinho, eu não estou aguentando, eu estou quase caindo. Você fala, não, eu vou te ajudar, vem cá, você é sua escora. Entendeu? A mulher não foi colocada nem para trás, nem para frente, nem na cabeça e nem no pé. Ela foi colocada ao lado do marido. Quando a gente estava falando, né, eu, Fernanda e a Thaís, a gente estava falando sobre isso, sobre o ministério pastoral, e se a gente, eu não é pastor de volta, se a gente não tem uma esposa do nosso lado que entende o ministério, o nosso ministério vai para o buraco, irmão. Então Deus fala assim, Israel, eu te assumo, e eu vou ser fiel a você. E para encerrar, ele falou assim, e você conhecerá o Senhor. Sabe o que ele diz para você, marido, para você, esposa? Quando você cumpre os votos que você fez, essa pessoa vai ver Cristo na sua vida. Ela vai se aproximar. Aquele que ainda não aproximou, ele vai ver Cristo, ele vai querer se aproximar do Senhor. Porque ele vai ver Cristo na sua vida. Ele fala, ninguém é melhor do que você. Você é feinho, você é derrubadinho, você usa dentadura, mas você é melhor do que todos os outros. Não existe um homem melhor do que você. Não existe uma mulher melhor do que você. Você tem um monte de chapinha no cabelo, você tem isso, você tem aquilo, mas não tem mulher melhor do que você. Porque eu sou fiel à aliança que eu prometi e eu a cumpro. Esse é o poder de uma aliança. Amém, irmãos? Vira para o seu cônjuge e fala assim, eu espero que eu esteja sendo um referencial de Cristo para a sua vida. Amém? Vamos orar, que aí vai ter um intervalo, né?